Será que tá gravando o carro da pamonha? Tem que esperar ele passar. Olha só quem voltou! Eu fico nervosa. Pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe quem eu sou, muito prazer. Vanessa Marini, como é que vai? A mãe tá boa? Tá tudo bem na família? Tudo certo? Sou editora, na minha própria editora, duplo sentido editorial, sou formada em letras, com produção editorial. O que mais que eu posso falar sobre mim? Faço livros muito bonitos. Vou deixar alguns links de redes sociais minhas, da minha editora, aqui embaixo para vocês que estiverem interessados e curiosos irem lá observar e matarem a curiosidade de vocês. Eu pretendo falar mais especificamente sobre esse assunto em um outro vídeo. Esse vídeo, na verdade, é um comeback. Comeback não, né? Para de ser metida e falante inglês, né? Esse vídeo é um retorno de um projeto que é o canal no YouTube que eu abri há muitos anos atrás, e durou muito pouco, mas as pessoas tinham gostado da minha abordagem, que é um canal pra gente falar sobre livros, mas de um ponto de vista de quem faz os livros, trazer algumas informações de quem faz livros, tanto para os leitores quanto para quem quer seguir nessa área, seja como um produtor editorial também, ou um escritor, né, basicamente, que a maioria das pessoas que me seguem são escritores. Então, eu tinha esse canal e eu dava algumas dicas, tem os vídeos aí até hoje, depois se você quiser sair desse vídeo e observar como eu era muito mais jovem, muito mais desenvolta do que hoje, especificamente porque nesse vídeo eu ainda tô pegando o ritmo, o jeito, faz muito tempo que eu não gravo, então confesso que estou um pouco tímida, mas enfim, eu cheguei a fazer esse canal, tava indo muito certo, só que poucos vídeos depois eu parei de gravar. Eu tava fazendo estágio e eu fui efetivada nesse estágio. Um ano depois eu abri minha própria editora e eu dividi a minha vida entre o meu trabalho CLT e a duplo sentido editorial, que é essa tal editora. E durante muito tempo a minha vida ficou bem louca. Também perdi o ritmo de gravar vídeos. Eu tentei voltar várias vezes, gravei vários vídeos várias vezes, só que eu não tava me sentindo muito à vontade na câmera. E eu acho que quando a gente vê um vídeo com uma pessoa muito desconfortável, não sei, é que na verdade na minha vida, pessoal, eu não sou desconfortável. Eu faço amigos muito facilmente, eu me comunico muito bem, então quando eu olhava a mim mesma ali, falando tudo travado e com vergonha, eu não me sentia à vontade, assim, de publicar aquela Vanessa que não era eu, porque eu sou o quê? Maluca. Quem via os outros vídeos do canal sabe muito bem o que eu tô falando, e quem tem o desprazer de conviver comigo na minha vida pessoal sabe muito bem do que eu estou falando. Enfim, depois de algumas mudanças na minha vida, cá estou eu tentando retornar esse projeto. A intenção desse canal no YouTube, eu já vou entrar pro tema do vídeo, tá? Eu só tô fazendo essa introdução porque faz 5 anos que eu parei de gravar e tudo mais, ajudar, de certa forma, pessoas que estão tentando entrar no meio editorial, como escritores ou como produtores, e não têm acesso a alguns conteúdos que são muito básicos, assim. Sempre quando eu vejo conteúdos do meio editorial, são sempre com uma linguagem de quem já tá no meio, numa linguagem um pouco mais difícil, e a minha intenção é democratizar um pouco isso, principalmente pensando em autores, porque hoje eu trabalho só com autores brasileiros também, e ainda vejo que a falta de informação prejudica muito a literatura que é feita aqui no nosso país, né? Então o objetivo do projeto é esse, é democratizar essa linguagem de quem produz para pessoas que querem começar a produzir, para autores que querem ser publicados e até mesmo para leitores que querem saber como as coisas, como os livros são feitos, quem fazem os livros, de onde vêm, o que comem. Mas enfim, basicamente eu quero explicar nesse comecinho por que eu parei, então, né, de postar os vídeos, por que eu estou voltando. Quero agradecer muito aos inscritos que se inscreveram nesse canal e não foram embora, confiando de que um dia eu iria voltar, e pedir para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, para você se inscrever neste canal, compartilhar com os amigos, comentar aqui, ativar sininho, para isso chegar a mais gente, o canal crescer de uma maneira orgânica, fluida. Agora chega, né, de firula, vamos falar sobre o tema do vídeo de hoje. Eu quis voltar com o canal com esse tema, porque
porque eu quero que esse vídeo seja como se fosse uma conversa pra gente refletir. Eu quero muito saber o que vocês pensam a respeito das coisas que eu vou falar aqui, porque eu acho que vai ser uma conversa muito produtiva, muito interessante pra quem gosta de ler, né? E quem gosta de prestar atenção em diferentes edições. O tema do vídeo de hoje surgiu lá no Twitter há um tempo atrás, acho que meses atrás, quando uma leitora, acredito eu, não sei se ela é leitora, mas eu acho que sim, compartilhou posts do Instagram de várias editoras que estavam anunciando as edições delas dos livros do George Orwell. E aí eu acho que a legenda, se eu achar o tweet eu coloco aqui, mas eu acho que a legenda era, nossa, o que rolou aqui, né? E aí eu dei um RT nesse tweet comentando que eu poderia ficar aí uns 7 minutos, né? Um vídeo editado de 7 minutos, porque eu acho que isso aqui vai durar, sei lá, meia hora, falando do porquê cada edição dessa era diferente. E aí as pessoas falam, volta com esse tema e tal. Então eu uni o útil ao agradável, já tava querendo voltar pro YouTube. Então cá estou eu pra falar sobre este fenômeno que é a republicação aí em massa dos livros do George Orwell. Então, o que aconteceu nesses tempos? As obras do George Orwell entraram em domínio público. O que isso significa, né? A palavra, né, o termo domínio público, né, o domínio é propriedade e público é público. Então, significa que toda a obra escrita do George Orwell pode ser publicada, está livre de direitos autorais. Quando isso acontece? Por que isso acontece? Quando um autor, ele falece após 70 anos da data de falecimento do autor, as obras dele entram em domínio público. E o que isso significa, né? Que qualquer editora ou até mesmo leitores, qualquer pessoa pode pegar esses textos e publicá-los da maneira que bem entender, contanto que o nome do autor seja citado claramente, né? Que essa obra foi escrita por George Orwell ou qualquer outro autor é em domínio público, né? Então, essa obra está em domínio público não significa que você pode pegar o texto e atribuir a autoria a você, de maneira nenhuma, tá? Então, foi isso que aconteceu com George Orwell e é isso que acontece, por exemplo, com Machado de Assis, já tá em domínio público há muitos anos. A autora daquela série de livros que deu origem à série da Netflix, Anne with an A, também é domínio público. Mágico de Oz é domínio público, o que mais? Tanta coisa é domínio público. E agora, recentemente, o George Orwell também é, né? Antigamente não era, eu acredito que os direitos autorais pertenciam ao grupo Companhia das Letras. Aí vocês devem estar se perguntando agora, tá, entendi o que aconteceu, mas por que tantas editoras ao mesmo tempo estão publicando os mesmos livros? Por que isso está acontecendo? Tinha a necessidade disso acontecer? Então vamos lá. Os motivos, né, dessas editoras estarem publicando essa obra do George Orwell são inúmeros. Eu vou aqui especular alguns. Eu acho que o primeiro deles é a vontade do editor ou do grupo editorial, né, pode ser editora média ou grande, de querer ter esse livro no catálogo para dar mais valor para o catálogo, né? Querer de fato ter uma edição dentro da casa editorial do livro de um autor tão, né, renomado e famoso e conhecido e respeitado como o George Orwell. Então, acho que o primeiro motivo é esse, de você enquanto editor, enquanto editora, querer ter esta obra no seu catálogo. Ou seja, você não está esperando que esse livro vá vender milhões, que vai entrar na lista, né, que essa edição vai ser muito renomada, mas você quer ter, né, esse livro ali, fazer uma tiragem pequenininha desse livro só para dizer, eu, da minha editora, tenho uma edição maravilhosa deste livro aqui também. O outro motivo aí já é de algumas editoras maiores, acredito eu, é de fazer edições bem baratinhas, né, desse livro e querer vender mesmo, né? Estão visando a venda, então eles imprimem, sei lá, quantas tiragens aí, colocam o preço final do livro tão baixinho, a fim de vender mesmo, de vender em banca de jornal, de vender em qualquer lugar, assim. O objetivo é, de fato, fazer dinheiro com esse livro, que antes o direito dessa obra estava numa editora que cobrava X, e se você quisesse, você comprava, se você não tiver dinheiro, você não comprava, pronto, acabou. Aí você fala, tá, Vanessa, entendi, mas o que distingue, então, essa edição dessa edição? Não é o mesmo livro? Não foi escrito pelo mesmo cara? O que diferencia essa edição da outra? Só a capa?
É só a capa que faz uma edição custar R$60 e a outra custar R$9,90? Não. Vou falar aqui alguns fatores que diferenciam, né, uma edição da outra, mesmo que seja do mesmo livro. No caso do George Orwell, que é um autor internacional, a gente tem aí um custo de tradução. Por mais que o livro ele seja o mesmo, cada tradutor vai traduzir de uma forma, mesmo o texto sendo o mesmo. E isso tem um custo. E dependendo de quem for o profissional escolhido, vai implicar ali no final do preço do livro, né? Respondendo aquela pergunta, por que tem edições tão caras e tão baratas? É só a capa? Não, a tradução é um desses fatores. Aí você vai, né, me perguntar, tá, mas no caso de autores nacionais como Machado de Assis, o que diferencia uma edição lá de banca que eu comprei por R$10 da edição que tá lá R$70, se o texto é em português? Aí vai ter outros fatores, né, além dos custos básicos de revisão, preparação, mesmo o livro já tendo sido escrito. Por exemplo, é um texto muito velho, então talvez algumas editoras que são voltadas para um público mais estudantil vão querer, além da revisão, fazer talvez até uma adaptação ou notas de rodapé explicativas visando esse público pré-vestibulando, por exemplo, né? Então existem edições aí de textos que caem na lista dos vestibulares que eles têm essas notas de rodapé mais explicativas, como se fosse um professor ali explicando, como você tem edições ali que não são voltadas para esse público, e aí não vai ter essas notas de rodapé, mas vai ter dois textos de introdução de dois acadêmicos muito bons, muito reconhecidos no meio acadêmico, especialistas na obra de Machado de Assis, entendeu? Então aí já essa edição tem um valor, não só monetário, né, mas um valor de mercado diferente dessa outra que eu te falei dos textos de rodapé. Então um outro fator também que diferencia uma edição da outra eu tô olhando para baixo aqui no meu roteiro, tá? São esses textos adicionais, são esses paratextos. Outro ponto também que para algumas pessoas podem não ser algo relevante, mas para mim, por exemplo, é a diagramação. O que é a diagramação? É a parte de dentro do livro. Deixa eu pegar aqui um livro, vou pegar um livro da minha editora, né, fazer um jabá. Vou pegar Oceano de Tilápias, que é o último lançamento da Duplo Sentido. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos separados contando as histórias de como foi editar cada livro e tal. Mas a diagramação, então, seria o quê? Seria essa parte de dentro do livro, porque as editoras recebem os livros normalmente no arquivo Word, e aí o diagramador, ele é o profissional responsável para pegar esse arquivo Word e colocar num formato de uma maneira que a gráfica vai conseguir decodificar e imprimir, tá? Ele vai gerar um outro arquivo. Ele é o profissional que é o artista do texto, ele que vai escolher o tipo de fonte, se vai ter gracinhas como essas daqui que eu coloquei nesse livro aqui, margens, tá? Por exemplo, um livro de bolso, deixa eu ver se eu acho algum livro de bolso. Eu peguei essa edição aqui da Jane Austen, era uma parceria da Saraiva com a Nova Fronteira, tá? Não sei nem se tem mais, mas olha como que ela é por dentro. Pra quem tá só me ouvindo, eu tô mostrando a edição de bolso e como que ela é. Ela tem uma fonte menor, ela tem as margens mais estreitas, né? Quando você pega o livro aqui, geralmente o dedão, em determinada parte da leitura, ele vai cobrir o texto, tá? Mas tudo isso aqui foi feito, pensado, pro livro de fato ser menor. Às vezes custar mais baratinho, e eu vou explicar isso mais daqui a pouco. E aí uma edição normal, como é esse livro aqui da Duplo, Oceano de Tilápias, as fontes são maiores, são mais espaçadas. Você tem um cálculo de margem aqui que seu dedão não vai tampar o texto em determinada leitura. Aqui embaixo também tem edições que fazem uma margem para caber o teu dedo certinho e não tampar o texto. Eu acho que eu tenho até uma aqui para mostrar. Por exemplo, essa edição aqui do... Gente, eu sou a lenda da editora Aleph. Ela tem uma diagramação que eu particularmente gosto muito, que é as fontes bem espaçadas, assim, ó. Eles não economizaram na margem. Olha que delícia você colocar o seu dedo aqui lendo e não tampar o texto. E aqui também, ó, tem um encaixe certinho. Você tá lendo, segurando o livro e o seu dedão, ele não vai tampar o texto. Mas aí você me pergunta, essa diferença de diagramação tem essa diferença de preço porque diagramar de uma forma Y é mais caro que de uma forma X?
Não necessariamente assim, né? Porque você tem edições que não são de bolso, que não tem uma diagramação muito rebuscada, então não dá mais trabalho pro diagramador, porém isso tem um custo no papel. Por exemplo, pensa no texto do Word, que você digita seus trabalhos. Se você colocar numa fonte Arial 8, o teu arquivo ele vai ter o número de páginas. Se você colocar a fonte Times 12, o seu arquivo provavelmente vai ter o número de páginas maior. Se você estreitar as margens lá do Word, seu arquivo vai precisar de mais páginas para comportar aquele texto todo. Se você colocar a margem lá pro finalzinho da folha sulfite, no limite, seu arquivo provavelmente ele vai precisar de menos páginas para comportar o seu texto todo. A mesma coisa acontece com os livros. E quanto menos páginas, mais barato o custo de produção desses livros. Quanto mais páginas, mais caro o custo de produção desses livros. Então isso é uma coisa que diferencia também o preço final. A escolha do tipo de papel também, tem papéis que são mais baratos, tem papéis que são mais caros, então geralmente as edições de bolso, não essa especificamente, que essa da Nova Fronteira é uma edição com papel bom, mas tem, acho que vocês já viram, obviamente, aquelas edições de bolso que tem ou papel branco, que é mais barato também, ou um papel que parece jornal, que é aquele papel que vai mofar. Isso é muito comum nos paperbacks em inglês. Eu tenho uma edição em inglês, deixa eu ver se eu consigo pegar. Tá, eu tô aqui com uma edição em inglês da Seleção, que eu comprei num sebo, e aí ele é o paperback lá deles, né? Essa aqui é uma editora da HarperCollins do Reino Unido. Mas você tá vendo que ele é um papel mais... Ai, desculpa, deixa eu mostrar aqui. Tô mostrando aqui pra quem tá só me ouvindo, que é um papel mais parecido com um papel jornal. Depois ele amarela muito mais facilmente, alguns até mofam. Realmente é um material que ele não é feito para durar muitos anos. É basicamente essa a diferença, né? De uma edição de bolso, que é chamada de bolso, né? Ela é mais barata porque o papel, ele é um papel mais barato, ele é uma edição com menor número de páginas, com um papel de capa. Geralmente, por exemplo, você não tem orelha, e isso também torna o custo de gráfico dele mais barato. São detalhes e são escolhas da editora que podem tornar com que o livro seja mais barato e com que o livro seja mais caro. Dito tudo isso, a gente pode afirmar, eu posso afirmar, que não é o mesmo livro, entendeu? Por conta desses detalhes. Você lê uma edição mais luxuosa, mesmo que a gente não tivesse essa diferença de tradução, que não tivessem paratextos, né? E fosse só essa diferença gráfica, a sua experiência lendo um livro com uma diagramação X, com uma capa Y, com detalhezinhos ali dentro do livro, é uma. Você lê esse texto numa edição mais baratinha, com papel, com margem YZ, é outra. Você lê esse texto no Kindle, é uma outra experiência. Você lê esse texto no arquivo Word lá, é outra experiência. A gente pensa que não, mas faz sim diferença. Por isso que não é o mesmo livro, eu gosto de defender, né? E ainda mais com esse fator da tradução, né? Se a gente tem edições, não é o mesmo tradutor, tá? Porque o tradutor, ele é um profissional contratado e ele é pago para isso, o nome dele tem que estar aparecendo lá, então você não pode, por exemplo, pegar a tradução de uma editora que ela fez e republicar aí na sua editora. Isso é plágio também, tá, gente? Não pode pegar a tradução e ir fazendo aí qualquer coisa. Tá, mas aí você deve estar se perguntando, como é que eu escolho a edição para eu comprar, né? Eu tenho dinheiro para comprar a edição de R$70 e a edição de R$9, mas qual que eu escolho para mim? Eu acho que o primeiro passo é você entender qual que é o seu perfil de leitor. Você é um estudante que tá indo fazer um vestibular, cuja lista tem esse autor específico. Então, eu acredito que para você, uma edição voltada para esse público, que tem essas notas de rodapé explicativas, que tem um texto de introdução voltado para estudante pré-vestibulando e tudo mais, é uma boa escolha. Se você é um leitor que não se importa com o conforto de leitura, que não faz questão da cor do papel, do tipo de imagem, talvez uma edição de bolso seja boa para você. Se você é um leitor como eu, mais chato com diagramação, talvez essa edição mais de luxo seja boa para você. Enfim, o que eu quero dizer é que mesmo que você não conheça ainda as editoras, que você não consiga identificar o teu gosto por editora A e por editora B, você se observando, né, enquanto leitor, e se experimentando
também enquanto leitor é muito importante, porque eu, por exemplo, eu já li livros em todos os formatos possíveis, já li no computador, já li no celular, aí depois eu comprei o Kindle e comecei a ler no Kindle, já li livro impresso em folha, assim, porque era um trabalho que eu tinha que fazer, uma revisão que eu tinha que fazer, aí eu recebi o livro impresso em papel sulfite, já tive que ler edição de bolso, audiobook, capa dura, capa mole, as capas tudo estrangeira aí. Então eu já fui me experimentando muito como leitora e hoje eu já consigo ver que tipo de formato é confortável pra mim e que tipo de formato não é. Caso você esteja se perguntando que edição que eu comprei, os problemas acabaram, porque eu recebi ontem meu pedido dos livros do George Orwell que eu comprei na pré-venda de uma certa editora e eu guardei pra abrir aqui com vocês, pra mostrar minhas primeiras impressões, tá? Tá aqui um pacote da Amazon. Comprei na Amazon porque a pré-venda dessa editora específica só é feita por lá. Vou fazer um ASMR literário. Tô abrindo aqui. Tem que mostrar, será? Não sei como é que faz, gente. Esses negócios aí de tirar da caixa. Quem nunca comprou livro na Amazon chega assim, com uns negócios de papel ecológico pra proteger os livros. Ai, gente, tá lindo! Bom, as edições que eu comprei foram da Antofágica. Comprei só a Revolução dos Bichos e 1984, tá? Eu escolhi a Antofágica porque... pra quem não conhece, é uma editora que publica clássicos numa linguagem mais pop. E eu tenho vários outros livros da editora aqui, porque é uma editora relativamente nova, mas eles já publicaram várias coisas. Outra editora que também é uma das minhas favoritas, que é a Aleph, tá lançando esses livros também. Só que eu fiz essa escolha de comprar esses livros da Antofágica, questão de biblioteca mesmo. Eles publicam esses clássicos em capas assim, e eu quero ter os meus livros clássicos com essas capas mais pop, no hardcover mais fácil de ler. Ele, pra quem nunca viu o livro da Antofágica, ele é bem diferente de um hardcover tradicional aí, dos tipos que eu não gosto de ler porque eu acho desconfortável. Então, basicamente essa a minha escolha, sabe? Eu gosto muito da Aleph também, mas eu quero da Aleph os meus livros de ficção científica. Embora as duas edições estejam lindas, tá? Inclusive, muita gente que trabalha na Antofágica já trabalhou, ainda trabalha na Aleph, então eu confio muito na escolha de colaboradores deles para traduzir, revisar, etc. Tô tirando aqui do Shrink, pra quem não sabe, Shrink é o plastiquinho que cobre o livro. Cara, tá muito bonito! Eu vou mostrar então a primeira Revolução dos Bichos. A Antofágica, ela tem 3 formatos de livro, 3 tamanhos de livro, tá? Então essa daqui é o tamanho médio deles, e eles colocaram a Revolução dos Bichos, que é menorzinho, nesse tamanho. Cores maravilhosas. Cores maravilhosas. Uma coisa legal da Antofágica é porque eles fazem essa comunicação de como Antofágica fosse uma cidade. E aí todo livro que você compra tem um postal da cidade. E eu gosto muito dessas coisas. Quem já conhece a Duplo Sentido, a minha editora, sabe muito bem. Porque todo livro a gente também gosta de fazer umas coisinhas assim. E veio acho que um pôster também. Ai, que lindo! Olha isso! Gente, eu comprei mesmo, tá? Eu não sou famosa, então não tô recebendo. Tá, arte linda da Thalita Hoffman. Como eu comprei na pré-venda, ó, ele veio autografado pela artista que fez as artes desse livro. Eu gosto muito disso, gente. O miolo é colorido. O miolo é a parte de dentro do livro, tá? Pra quem não sabe o que eu tô falando, o miolo é como a gente chama essa parte de dentro. E é colorido. Isso aqui tem um custo também pra fazer. Mas mesmo que um livro desse tipo... Deixa eu ver como é que eu consigo mostrar assim, ó. Mesmo que um livro desse tipo, de capa dura e tal, e ilustração, seja caro de fazer, esses livros aqui estavam bem baratos, assim, pro tipo de material e tipo de trabalho envolvido, tá? Gente, isso aqui tá lindo demais. Também veio o postal. E o pôster também, olha que lindo. Diagramação extremamente confortável. Tem umas intervenções, assim, no texto muito legais, assim. Eu achei uma aqui agora... Assim... É outra experiência, entenderam o que eu tava querendo dizer? Você vai ler um outro livro praticamente. Quem já releu livros em outras edições, talvez vai entender o que eu tô querendo dizer. Se é o seu caso, por favor, comenta aqui embaixo,
pra eu saber. Mas é basicamente isso a edição. Vou deixar o link aqui dessas edições na Amazon, que é onde eu comprei na pré-venda. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Aqui na gravação já tá dando 50 minutos. Eu não pensei que ia falar tanto assim, mas realmente eu ainda tô tentando voltar no ritmo de youtuber. Tô um pouco tímida, confesso, mas eu acho que isso aos poucos vai sendo quebrado. É só você ver os outros vídeos aqui do canal de quando eu tinha 21 anos, ser mais jovem. Depois, se você já viu, me diga se eu mudei muito dos 21 pros 27. Mas enfim, eu espero que vocês gostem do canal. Vou pedir pra vocês fazerem algumas coisinhas pra não perderem os vídeos, né? Como eu vou postar um vídeo na semana, o YouTube ele não entrega tanto quanto os vídeos de pessoas que publicam, né? Que colocam os vídeos mais vezes na semana. Então, caso você tenha interesse nesse tipo de assunto, de livro, quem faz os livros e tudo mais, já se inscreve no canal, né? Comenta alguma coisa aqui embaixo sobre algo que eu disse. Eu quero saber se você concorda comigo, se você discorda de mim, não tem problema. É de fato para ser um bate-papo aqui sobre literatura e edição de livros, principalmente. Ativar o sininho de notificação também. E compartilhar também com outras pessoas que você acha que vão gostar de ver esse tipo de livro, esse tipo de vídeo. O meu mundo é só falar de livro, então eu fico um pouco perdida, tá? É isso, comenta aqui embaixo se você acha que realmente são livros diferentes ou se você acha que é tudo igual. Comenta também qual edição do George Orwell você tem, caso você já tenha. E é isso, um beijo. Até o próximo vídeo!